Eu quero que você saiba que existe uma técnica para criação de posts e que você consegue aplicar essa técnica em qualquer post que você queira fazer, de qualquer estilo. Assim como existem as 7 belezas do mundo moderno, assim como existem os 7 pecados capitais, aqui eu vou te mostrar os 7 pontos principais para você montar um post. Então vamos para a tela do computador para te mostrar a partir de agora. Aqui na tela do PC eu tô com essa prancheta para te explicar certinho como é que funciona. Aqui a gente tem 7 pontos, que é a hierarquia básica que a gente constrói qualquer post que a gente quiser. Então a gente tem background, a gente tem textura, a gente tem imagem de destaque, a gente tem head principal, a gente também tem subtítulo e a gente tem informações secundárias e, para finalizar, elementos terciários. Vamos falar um pouquinho de cada para você entender melhor. O background, que é o BG, é tudo que vem por trás, que é como se fosse o nosso plano de fundo. Então, quando você vai criar um post, você pode colocar uma cor, você pode colocar um gradiente, você pode colocar uma imagem de fundo para texturizar ainda mais. Vamos supor que você queira criar um post de jogador de futebol. O background vai ser basicamente o gramado que o jogador está inserido ou então o estádio de fundo. Isso é muito importante de você conseguir diferenciar o que é background, o que vai estar lá no fundo de tudo, e o que é partes principais, o que está um pouco mais à frente, que é onde você tem que dar foco. Por exemplo, aqui na minha imagem, o que é background é tudo que está atrás de mim, certo? E o que é principal sou eu. Então, eu tenho que ficar em foco e tudo que está lá atrás, a luz aqui, a decoração, pode ficar um pouco desfocado, um pouco mais escuro e a luz fica inteiramente em mim. Bom, dito isso, a gente vai para o segundo ponto aqui, que é a textura. Então, você pode perceber que nas imagens que você vê por aí, nos posts que você vê por aí, você percebe que em alguns momentos você consegue ver um ruído, você consegue ver uma luz, você consegue ver sombra, você consegue ver até uma questão um pouco mais bidimensional ou tridimensional por camadas mesmo, algo que vai até um pouco além do post mais simples. Isso tudo é chamado de textura, justamente para a gente conseguir dar um pouco mais de profundidade ao nosso post, à nossa imagem ou aquilo que a gente esteja criando. Depois disso a gente vai para a imagem de destaque. Como eu dei o exemplo aqui, a gente tem a imagem de destaque, que é normalmente a imagem que vai comunicar a principal função daquilo que a gente quer mostrar para o telespectador, para o leitor ou para quem está consumindo o nosso post. Então, se a gente tem o background, tem a textura e depois tem a imagem principal, a gente entende que o background e a textura é algo um pouco mais secundário e a imagem que está ali comunicando algo é a principal, é o que a gente tem que dar destaque. Depois disso a gente vai para a head principal, que a gente pode chamar de H1 também, que são aqueles dizeres que chamam mais atenção, que é o título, basicamente. Então a head principal H1 é o título. Então quando você vai fazer, por exemplo, uma campanha para tráfego pago, ou até mesmo um flyer para uma pizzaria, para um restaurante, ou até mesmo um post para o Instagram, quando você vai fazer a capa do post, você coloca ali 5 dicas para fazer posts mais rápidos. Pronto. Essa é a head principal, esse é o H1. Depois disso a gente vai ir para o subtítulo, que normalmente, nesse exemplo que eu te dei, por exemplo, como fazer posts mais rápidos em 5 passos. Aí vem o subtítulo. Arraste para o lado e aprenda como. Esse é o subtítulo. Então, você vê que existe uma hierarquia, até no jeito que a gente fala. Quando é o título, a gente fala de uma maneira um pouco mais direta, um pouco mais completa, um pouco mais entusiasmada e direcionada. E quando é um subtítulo, que é o H2, a gente fala um pouco mais baixo, um pouco mais tranquilo, com menos textos e até mais enviesado a uma CTA, que é tipo assim, uma chamada para ação. Então, arrasta para o lado e veja como você pode fazer isso. Depois, a gente vem para as informações secundárias, que daí pode ser rodapé, pode ser cabeçalho, pode ser até um efeitinho que você faz de desfoque ou algo nesse sentido, para dar um pouco mais de corpo para sua imagem, para texturizar um pouco mais, para ambientar um pouco melhor a sua imagem. E por fim, os elementos terciários, que daí a gente vem com um pouco mais de, por exemplo, essa imagem aqui está um pouco desfocada, então eu vou dar um pouco mais de nitidez. Esse texto aqui, ele precisa de uma cor diferente, de uma espessura diferente para dar um destaque melhor. Então são esses elementos terciários, que são chamados de H3, que a gente traz para o post, que é para evidenciar um pouco mais alguma coisa que a gente quer, que é dar foco em alguma coisa que a gente quer, seja numa imagem, seja na cor da roupa da pessoa, seja numa parte do texto, seja num detalhe, enfim. Eu vou te mostrar aqui na prática para você entender melhor. A gente tem aqui
esse post, certo? E se você colocar lado a lado, você consegue ver certinho o que é cada coisa. Então, eu vou desmembrar aqui para você, ó. Vamos por parte aqui. Então, primeiro de tudo, background. Esse background aqui é um background branco. Então, você pode perceber que se eu abrir aqui a pasta, ele vai estar branco. Como eu queria o fundo branco da imagem, eu deixei ele branco. Então, esse é o nosso background. Se eu quisesse o background preto, é só mudar aqui. Pronto, fechou. Esse seria o background de tudo. Mas não, nesse caso, eu quero que o post seja branco. Depois disso, a gente vai para a textura. Então, vamos lá. Textura. Nesse caso, a textura é um ruído, um pincel que eu usei aqui um pouco mais cinza. Ele não é branco, ele é cinza. Então você consegue perceber, ó, que quando eu tiro ele fica todo branco e quando eu coloco ele fica um pouquinho mais cinza. E aí fica esse degradê bem sutil do branco para o cinza. Então aqui nas pontas você encontra algo mais branco e aqui você encontra algo mais cinza. Até tem um ruídozinho aqui, ó, que se você perceber, der um zoom, você consegue ver um ruído bem legal, bem interessante, que texturiza, né? Deixa a imagem um pouco mais encorpada, um pouco mais ambientada. Depois disso, a gente vem para a imagem de destaque, que é a imagem aqui que eu usei da mulher, certo? Então essa imagem aqui é uma imagem que eu quis utilizar. Eu vou até tirar a questão do tornar nítido, para você entender aquela questão lá do final, que é o H3. Então eu peguei essa imagem dessa mulher, recortei o fundo e coloquei aqui. Então aqui você já vê que é uma imagem de destaque. Ela chama atenção porque ela está no centro da imagem, um pouco mais para baixo. A camiseta dela chama atenção. Isso tudo aqui deixa o nosso olhar muito mais enviesado a olhar para cá, a se direcionar para essa parte. E aí, para a gente compensar a nossa imagem, né, não olhar só para essa parte de baixo, a gente faz o quê? A gente utiliza o H1, que é a head principal, que é o título da nossa imagem, que daí vem aqui como: veja como sua vida pode ser mais simples. Eu até fiz a questão da diferenciação do texto, que entra lá no H3. Quer ver? Ó, só para você entender, vou tirar isso daqui. Vou trazer aqui, ó, mais simples. Pode perceber que esse texto, ele não tem tanto poder assim, tanta potência. Ele é um texto legal, é um texto grande, é um texto que tá ali sendo exposto de uma maneira equilibrada com a imagem, mas ele não chama tanta atenção quanto o texto anterior, mas eu vou deixar assim só para você entender também. Bom, depois disso, a gente iria pro subtítulo. Só que nesse caso, como a gente não tem um subtítulo, a gente não tem um arraste pro lado, a gente não tem um entenda essa dinâmica, a gente não tem um clique aqui e saiba mais, então a gente vai direto para as informações secundárias. Nessas informações secundárias, o que a gente pode colocar? A gente pode colocar o seu logo aqui em cima, ou o logo da empresa que você atende, ou até mesmo colocar, sei lá, o arroba do Instagram, caso seja para uma outra rede social, ou algum outro elemento que você queira colocar, de aviso, de marcação, de reforço de marca. E aqui a gente pode colocar o arraste para o lado, que pode servir como subtítulo, só que aqui nesse caso, como o tamanho dele é um pouco mais inferior, e também ele está vindo junto com o seu logo, no mesmo tamanho aqui, na mesma medida, a gente coloca como informação secundária, porque o arraste pro lado ele não tem tanta importância assim, já que o próprio Instagram, a própria rede social, já te induz e te mostra que você precisa arrastar pro lado. E aí depois, a gente pode vir com os elementos terciários para finalizar, que daí vem com esses brilhinhos aqui, que é esses desfoques e tal, até esses brilhos aqui também perto da frase. Vem com a questão da frase aqui também, mudando aqui, ó, um pouco mais para deixar um pouco mais impactante e até ornando com a camiseta da pessoa aqui. Então aqui tá laranja, aqui também tá laranja. E aqui também a gente coloca um filtro de nitidez na imagem da mulher. Então antes tava desfocado, ó, vou até dar um zoom aqui melhor. Antes tava desfocado e agora tá mais nítido, ó. Então você consegue ver que isso deu um pouco mais de vividez na nossa imagem. Isso trouxe um pouco mais de realismo. Então você consegue montar um post basicamente com esses 7 pontos. Se você respeitar esses 7 pontos, se você entender esses 7 pontos, você consegue montar qualquer coisa. E quando eu digo qualquer coisa, a gente vai até um pouco mais além de post, só para você entender. Eu montei recentemente uma palestra pro Yeser, que é um dos maiores nomes do digital, e aí eu montei seguindo esses 7 pontos, a hierarquia dos 7 pontos. Então eu vou trazer aqui pro Illustrator pra gente ver certinho se a gente seguiu esses 7 pontos, só pra gente ter um pouco mais de clareza, ó. Vamos lá. Então vamos falar aqui, ó. Background. O background tá aqui, ó. Você consegue ver que esse daqui é o nosso background. Se eu der 2 cliques aqui, eu consigo até tirar aqui, ó. O background seria essa cor preta. E já seguindo pro segundo ponto aqui, que é a textura, seria essa imagem aqui com essas bolinhas. Essa imagem com essas bolinhas, se eu colocar numa opacidade de 100%, aí ela seria uma imagem, porque ela chamaria tanta atenção que ela sairia de textura e iria pra imagem de destaque. Então assim, a gente consegue até usar imagens que são verdadeiramente imagens, baixando a opacidade e transformando ela em texturas. Então aqui eu deixei no 20%, ficou essas bolinhas mais escuras ali atrás e deu uma textura um pouco mais interessante. A gente consegue ter um tato maior. É como se a gente sentisse realmente que tem uma diferenciação, tem uma textura ali, a gente consegue palpar, né? Deixar isso mais palpável assim. Enfim, você entendeu. Depois do background,
a gente vem para a textura, que é esses pontinhos, e aí vem para a imagem de destaque. Nesse caso, a gente não tem uma imagem de destaque. O que a gente tem aqui são elementos que podem, no conjunto da obra, se combinar e fazer com que a pessoa entenda mais. Então a gente tem esse fundo, a gente tem essa listrinha aqui, ó, esse risco, que é como se fosse um gráfico subindo, e esse gráfico subindo, ele faz jus à head principal, que é o H1, como crescer no Instagram. Depois disso a gente vem para o subtítulo, que é o de maneira orgânica. Informações secundárias, a gente praticamente não tem aqui, a gente poderia colocar informações secundárias, esse risquinho aqui, que ele pode entrar como imagem de destaque, mas ele não tem tanto destaque assim, então ele vem como informações secundárias, porque ele até tá atrás, né, do principal, e depois vem os elementos terciários, que daí seria esse chamariz aqui, ó, que eu coloquei, que é como se eu estivesse selecionando essa palavra, dando mais ênfase para essa palavra, e também esse arredondamento aqui, esse retângulo arredondado, juntamente com esse efeito de brilho. Então se eu tirar aqui esse efeito de brilho, você consegue ver que perde até um pouco mais do impacto. Então eu venho com esse elemento aqui terciário, esse efeitozinho, para dar um tchan, e aí eu tenho a capa do meu PDF, do meu slide, sendo muito mais chamativa, sendo muito mais coerente e muito mais organizada, porque com esses 7 pontos a gente consegue fazer qualquer coisa. Lembrando, não é obrigatório você seguir os 7 pontos. Você viu que no post lá do Photoshop eu não tinha o subtítulo, mas isso não significa que o meu post fique melhor ou pior do que algum post que tenha os 7 pontos. Isso daqui serve para você se nortear, isso daqui é uma base para você seguir, até você pegar o costume de fazer isso daqui de forma automática, sem precisar consultar. Enfim, é isso. Você percebeu que essas 7 informações, elas seguem uma hierarquia básica para qualquer coisa dentro do design. E se você pegar a manha, se você pegar realmente esse costume, você consegue fazer qualquer coisa, em qualquer design, em qualquer projeto, de qualquer estilo. Certo? Espero que você tenha gostado, espero que tenha ficado claro. Caso tenha alguma dúvida, deixe nos comentários que eu vou te responder. Não se esqueça de deixar o like e de se inscrever no canal, caso você não seja inscrito ou inscrita ainda. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou e até mais.